O livro apócrifo de Enoque e as Escrituras. Vocês que não veem com bons olhos os livros apócrifos, porque não contêm a inspiração de Deus. Só não sabem que o livro de Enoque foi retirado do cânon bíblico por falar da vinda do Messias, com milhares de seus santos, sendo rejeitado pelos judeus entre 465 e 425 a.C. Deveriam reparar que no livro de Judas mostram 3 versículos baseados no livro de Enoque, que são os versículos 6, 7 e o 14. Estes versículos confirmam o que Enoque disse sobre os mais de 200 anjos caídos, e sobre a volta do Messias Jesus com seus santos. Vamos analisar estes 3 versículos. Judas capítulo 1 versículo 6. Lembrem dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo na escuridão, onde Deus os está guardando para aquele grande dia em que serão condenados. Análise do versículo 6 de Judas. Judas está se referindo ao capítulo 7 versículos do 1 ao 15 do livro de Enoque. Judas disse que estes anjos saíram dos seus limites da sua própria autoridade, ou seja, desobedeceram seus próprios padrões do limite de autoridade. Eles poderiam escolher não usar a transfiguração. Onde moravam, palavra de duplo sentido, usada por Judas, que significa seus próprios corpos, e também o abandono definitivo de onde foram formados. Eles desonraram sua essência, se transfigurando para serem iguais aos seres humanos, na intenção de seduzir as filhas dos homens. Havia uma razão, bem mais importante, do que o abandono de sua morada, e dos limites de sua autoridade, para receberem tão grande castigo. Tentar achar que não houve nada entre eles, e as filhas dos homens, é querer desacreditar na verdade. Uma observação: somente estes 200 e poucos anjos caídos que cometeram estas coisas, estão aguardando neste lugares escuros até o dia de suas condenações, os outros não. Deus tirou totalmente sua autoridade, e não puderam mais voltar para suas habitações, ou seja, para seus corpos originais. Pois anjos são espíritos, eles são como ventos, confira em Hebreus, capítulo 1 versículo 7. E vento não fica preso em lugar nenhum, conforme estes estão. Versículo 7. Lembrem dos moradores de Sodoma, de Gomorra e das cidades vizinhas, que agiram como aqueles anjos, e cometeram imoralidades e pecados sexuais. Eles sofreram o castigo do fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. Análise do versículo 7 de Judas. Judas no versículo 7, mostra que Sodoma e Gomorra agiram como eles. Ou seja, Judas mostra a razão por que Deus puniu severamente aqueles anjos, que foram imoralidade e pecados sexuais. Em Gênesis, capítulo 6 versículos 2 e 4, mostra que são os filhos de Deus, que se interessaram pelas filhas dos homens. Bem, isto nem precisa de refutação, nunca que filhos de Deus no Antigo Testamento se refere aos filhos de Sete, e nem às filhas dos homens, se refere às filhas de Caim. Mas sim aos anjos, confirmamos em Jó capítulo 1 versículo 6. Versículo 6, certo dia os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor, e Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Jó capítulo 38 versículo 7, enquanto os luzeiros matutinos, como a alva, juntos cantavam, e todos os anjos, filhos de Deus, bradavam de júbilo. Para entender que os anjos cometeram não com o corpo de sua morada, mas sim transfigurados em seres humanos, fizeram todos os tipos de imoralidade e pecados sexuais. Sodoma e Gomorra e cidades vizinhas, agiram da mesmas formas que eles. Para compreender melhor, é só lembrar daqueles 2 anjos que visitaram Ló, e estavam transfigurados em seres humanos. Tanto que os moradores daquele lugar quiseram ter relações sexuais com eles. Confira em Gênesis, capítulo 19 versículos do 1 ao 7. Versículo 14, ora, foi quanto a esses que Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou: eis que vem o Senhor com milhares de seus santos. Análise do versículo 14 de Judas. Judas está se referindo ao capítulo 2 e versículo 1 do livro de Enoque.
Judas ainda diz mas, no versículo 15, a fim de executar juízo sobre todos, e convencer a todos os ímpios, de todas as ações malignas que cometeram, e de todas as palavras insolentes, que os pecadores, incrédulos proferiram contra ele. Versículo 16, tais pessoas vivem murmurando e se queixando, dominados por seus próprios desejos impuros. Sua boca proclama arrogância, e usam de adulação para conquistar seus objetivos. Todos os santos que estarão com o Messias na sua vinda, executarão juízo, sobre todos, e sobre todas as maldades dos homens de todos os tempos. Inclusive, estes profetizado por Enoque, e as outras legiões de anjos que estão soltos, que também se rebelaram contra o Criador. Confirmamos em 1 Coríntios, capítulo 6 versículo 3. E mais, não sabeis vós que iremos julgar inclusive os anjos? Quanto mais as demandas triviais desta vida. Espero que tenham gostado e entendido o assunto. Obrigado por assistir.